Boa noite a todos, graça e paz, amém. Queria convidar você a se colocar de pé para a gente fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos, Senhor Deus, louvar o teu santo nome. Obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos concedido aqui. Seja um momento abençoado, que possamos ouvir a sua voz e sermos ministrados aqui, Senhor Deus, pela tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar seu assento. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Queridos, algumas direções aqui. Primeira delas, que você seja muito abençoado com esse estudo, tá bom? Sobre o temperamento. Talvez alguém diga assim: pastor, agora eu vim e aí já aprendi sobre o meu temperamento, então não preciso mais voltar nos outros. Eu disse aqui no culto, irmãos, isso seria egoísmo da nossa parte pensar dessa maneira, tá bom? Não pense de maneira rasa assim. Por que é importante você aprender sobre os outros temperamentos? Porque você tem a sua esposa para lidar, não é uma missão muito fácil, diga-se de passagem. Você tem o seu esposo para lidar, também não é muito fácil. E você tem as crianças, e a gente tem eles para instruir, aprender a cuidar deles, aprender a lidar com o coraçãozinho deles. Então vai ser muito importante, principalmente você que quer liderar em algum aspecto, seja na igreja ou seja no seu trabalho, você precisa aprender as 4 linguagens dos temperamentos para você poder lidar com as pessoas, amém? Então isso vai ser muito importante, você seguir até o final para você aprender sobre os 4 temperamentos. Uma outra coisa que também eu quero deixar aqui é que a grande expectativa de quase todos que aqui estão é ter certeza qual é o seu temperamento. Alguns até cogitam, né? Tem gente que fala, eu sou um pouquinho de um, acho que eu sou um pouquinho de outro. Existem aquelas expectativas a respeito de qual temperamento nós possuímos. E você vai aprender aqui, talvez você acha que você é, ou talvez você já fez algum teste, algum curso, né? Esses cursos são muito feitos aí nas empresas, né? Junto com outro também, que é o DISC, que é um outro também que faz para você identificar lideranças. Então, às vezes as pessoas criam essa expectativa. Qual é o meu temperamento? Então, quero acalmar o seu coração, dizer para você, fique tranquilo, que até a aula que vem você vai saber o seu temperamento. Então hoje nós vamos trazer a introdução do que é os 4 temperamentos. Hoje, o nosso maior desafio, não só eclesiástico, espiritual, mas social, digamos assim, é relacional. Então, as maiores dificuldades que nós enfrentamos e que nós temos para lidar nos dias de hoje são nos relacionamentos. Você pode ter convicção que hoje as empresas que mais crescem são as empresas que mais investem na área de relacionamento, com cursos, né? E aí seminários também que eles trazem para os seus colaboradores. Então, nós entendemos também que precisa haver, né? Essa parte relacional precisa estar muito curada dentro de nós para que a gente possa avançar. Amém? O que é importante entender a respeito de temperamento? Qual é o primeiro ponto aqui a ser entendido nessa noite? Que o temperamento, irmãos, não é um passaporte, não é uma carta branca para definir ninguém. Amém? O temperamento, ele não é um carimbo, eu coloquei aqui, para dizer rigidamente o que cada pessoa é. Esse estudo nos auxilia a perceber algumas inclinações naturais e assim identificar fraqueza e aprimorar qualidades. Então o ser humano, ele é composto por um todo, experiências, amadurecimentos, personalidades, alegria, dores, influências e propósito de vida. Então olhe para cá.
nós não somos compostos apenas do temperamento, tá? Nós somos um todo, nós temos virtudes, nós temos os nossos defeitos? Sim, mas nós temos também as nossas qualidades. Então ninguém pode ser definido pelo seu temperamento. E uma verdade também a ser aplicada aqui é que as pessoas tendem às vezes a pensar que a pessoa que possui determinado temperamento é inferior às outras. Irmãos, esquece isso, amém? Isso não é verdade. Isso não pode ser encarado dessa maneira. Cada um com o seu temperamento foi criado pelo Senhor e existem pontos que são mais fracos em determinado temperamento, mas que em outro temperamento são mais fortes. Então cada um possui fraqueza no seu temperamento, mas também possui as suas qualidades. Então nenhum temperamento é superior ao outro. Isso aqui precisa ser justificado já nessa introdução, para a gente poder entender isso. Sobre a teoria dos 4 temperamentos, irmãos. Essa teoria é usada pela psicologia, assim como é usada também por outras vertentes, e que vem já de 400 anos antes de Cristo. É uma teoria muito antiga, que passou por muitas observações e muitos aperfeiçoamentos. Ela foi criada por Hipócrates, continuada por Galeno, e foi se popularizando até que chegou em nossos dias, através de diversos escritores e estudiosos do assunto. Então aqui, irmãos, muita coisa foi aperfeiçoada com o tempo, mas também muita coisa foi descartada. Aqui nós temos um parênteses. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas temperamento não é bíblico. Temperamento, ele é a mesma coisa que horóscopo. Não é, irmãos? Amém? Horóscopo é algo que é regido pelos astros. Então, é uma outra vertente, né? Que, diga-se de passagem aqui, crente não possui signo, amém? Então precisamos entender que temperamento e horóscopo é 2 coisas diferentes. Então o que é o temperamento, pastor? De maneira muito sintetizada. E aí trazendo também uma questão bíblica. Tá, vamos falar sobre a questão bíblica antes de nós adentrarmos aqui. Irmãos, quando nós falamos sobre temperamento, você não vai ver um texto específico falando, existem aqui, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14, diz que tem o colérico, que tem o sanguíneo. Você não vai ver isso na Bíblia. Mas você vai ver na Bíblia, principalmente lá em Provérbios, falando muito sobre o homem sensato e sobre a sensatez. Então, o que é o temperamento? É algo que o Senhor nos dá para que a gente identifique as nossas fraquezas, saiba lidar com as nossas fraquezas e que nós possamos ter domínio sobre o nosso temperamento. Então, o temperamento ele está tão incluso na Bíblia que nós vamos observar vários personagens com temperamentos que nós vamos identificar aqui nessas 4 semanas. Mas Pedro era o típico sanguíneo. É o homem que ficou nervoso, ele arranca a peixeira, né? Ele vai para o soco, ele vai para as vias de fato, né? Jesus está lá, os soldados chegaram para prender Jesus, o que ele faz? Ele puxa a peixeira e corta a orelha do rapaz. Aí Jesus vai lá e restaura a orelha dele. Então o Pedro, ele age, o sanguíneo, para depois ele pensar no que ele fez. Então esse temperamento é chamado temperamento quente. Vamos voltar aqui para a introdução do temperamento. Isso aqui, se você não entender, você não vai entender o resto. Então, por isso você precisa prestar bastante atenção aqui no que é temperamento. Basicamente, é um conjunto padrão de reações que temos, que é natural para nós e que não foi aprendido na educação, nem ensinado pelos nossos pais. O que é o temperamento, pastor? Irmãos, o temperamento é como se ele fosse esse chão
esse piso, que serve como base para que eu e você possamos pisar em cima, ou para que eu possa pôr uma cadeira. O temperamento, ele é o solo para a nossa personalidade. O temperamento, ele é o instinto. Vou ilustrar isso aqui para vocês. Quando tem um ditado popular que diz assim, que gato escaldado tem medo de água fria, né? Uma vez que ele jogar água quente nele, você ameaça jogar uma água fria, ele já se retrai todo. Por quê? Justamente por causa do instinto. Então nós temos essa diferença. Temperamento é o instinto. Quando você, que agora é crente em Jesus, você quer ressuscitar o Lázaro, né? Você quer descer da cruz, né? Você quer voltar ao velho homem. O temperamento é isso, é o nosso instinto. É você às vezes querer deixar o Lázaro ressuscitar, né? O velho homem, querer deixar ele vir para fora, né? Aí você não quer levar desaforo para casa, você não quer perder uma discussão, você não quer sair por baixo. Esse é o temperamento. E aí nós vamos enfrentar isso diariamente. E o que é a personalidade? Por que a personalidade é diferente? A personalidade, irmãos, é algo que você já construiu. A personalidade é quando você já amadureceu. E aí você tem reações diferentes do seu instinto. Amém? Entendido isso, nós compreendemos então que temperamento é o instinto. A Bíblia diz que lá em João, filhinhos, não pequeis, vírgula, mas se pecardes, existe um advogado. Então, o Senhor já sabe que a nossa natureza às vezes pode aflorar. Irmãos, e às vezes ela aflora. Amém? Não queiram ser super espiritual e achar assim, não, que agora. Não, irmão, tem hora que a coisa vai tomar uma proporção que a gente não gostaria que ela tomasse. Porém, nós que estamos em Cristo entendemos uma coisa: existe o perdão, nós temos que ter a humildade de fazer o caminho de volta, pedir perdão, de se retratar. Isso é humildade, isso faz parte de uma personalidade madura. O temperamento é quando você tem isso em você. A personalidade é a decisão momentânea, instantânea, de segundos, que às vezes você vai pensar para reagir. É por isso que nós aprendemos uma coisa: diante de uma situação quente, digamos assim, não fale, não decida, pare, pense, ore. Às vezes a pessoa mandou um áudio para você, você já vai, não, calma, absorve aquele áudio, pensa, talvez essa pessoa não está num dia bom, talvez ela está passando por uma luta, e aí você deixa a tua personalidade fluir, tudo bem? Porque aquilo que as pessoas fazem com nós, irmãos, nós não precisamos reagir da mesma maneira. E eu digo para vocês, irmãos, eu não estou dizendo que, como disse Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas para trás, prossigo com o alvo. Isso eu estou falando para vocês que é uma luta diária nossa, de todos nós. Sabe, de às vezes nós ouvirmos coisas que não gostaríamos de ouvir. E precisamos, diante dessa audição, reagir de alguma maneira. Então, é essa diferença entre personalidade e o temperamento. Não é tão difícil entender isso quando pensamos que existem 8 bilhões de pessoas no mundo e só 4 temperamentos. Deixa eu abrir um parênteses aqui, igual a Thaís. Existem outras vertentes que dizem que existem mais do que 4 temperamentos, algumas afirmando haver até 8 temperamentos. Mas, na sua grande maioria, irmãos, esses estudiosos concordam que existem 4 temperamentos. Então, olha que interessante aqui. Ainda que tenhamos temperamentos distintos e que eles sejam muito fortes em nós, não podemos deixar que eles nos dominem. Quanto mais a gente se deixa ser dominado por aquilo que sentimos, é por isso aqui que nós precisamos entender algo bíblico. As pessoas dizem assim, não, segue o teu coração, esse caminho pode ser perigoso. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Não siga o seu coração, guie o seu coração. Pela forma que queremos agir, mas podemos perceber que somos imaturos. Já quem é maduro procura agir de acordo com a razão.
Não no sentido de não ter empatia, mas no sentido de questionar suas próprias ações e reações. Qual é o propósito deste estudo? Não é permitir que você faça do seu temperamento uma muleta para continuar errando, mas que você possa amadurecer, identificar essas falhas e transformá-las em ferramentas para ser uma pessoa melhor. Queridos, o coração desse estudo não é fazer com que eu e você descubra o nosso temperamento e diga assim para a esposa, para o esposo, para as pessoas: não, eu faço assim porque eu sou fleumático, eu reajo assim porque eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Não é para a gente usar isso como um pretexto para continuar sem mudança. O coração deste estudo é fazer com que eu e você identifique as nossas fraquezas, os pontos aonde nós precisamos mais investir o nosso tempo, investir o nosso emocional e buscar uma transformação. Basicamente, os temperamentos eles são divididos entre frio, seco, úmido e o quente. Então as pessoas com temperamento frio, elas tendem a não ser expansivas. São mais voltadas para reflexão, ponderação, e por isso é pouco provável que saiam por aí agindo no impulso sem pensar, até porque elas não gostam de agir sem antes entenderem. Então vamos lá. Quais são os temperamentos frio, melancólico e fleumático? Então, se você é dessa classe de melancólico e fleumático, você faz parte do temperamento frio. E aí, as pessoas que estão inseridas nesses dois temperamentos, elas não são pessoas reativas. Elas não são pessoas que reagem diante de uma circunstância com uma atitude espontânea. Geralmente, o que elas fazem? Elas são pessoas que elas pensam muito. Então, são reações diferentes. Enquanto o temperamento quente, ele já reage diante da situação, o temperamento frio não. Ele vai pensar, ele vai analisar a situação, ele vai ver, né, se a pessoa que falou tem razão, se não tem, o que ele fala, né? Geralmente ele vai para casa, ele vai mastigar aquilo lá, ele vai amadurecer aquilo lá. De repente, às vezes, ele poderia ter falado alguma coisa, não falou, daí em casa ele vai lembrar: não, mas eu poderia ter falado isso aqui, mas depois eu falo. Então, o temperamento frio, ele não é aquele reativo, é aquele, né, ele não vai ser tão expansivo, é aquele mais fechadão. O seco, diferente das úmidas, a pessoa desse temperamento não são facilmente acessadas, pois apresentam resistência aos estímulos externos, sejam pessoas, sejam situações. Estão sempre resistindo, não são convencidos com facilidades, não mudam de ideia com facilidade, não envolve as pessoas com facilidade. Uma coisa que a secura traz para o temperamento é a sensação de segurança, tanto para si quanto para quem está perto. Transmitem essa sensação de proteção como se fossem sempre capazes de guardar e impedir o mal. Então, o temperamento seco, irmãos, já fala, né? Que é aquela pessoa seca, né? É aquela pessoa que ela não é acessível, né? Ela é uma pessoa assim de poucas palavras, e é uma pessoa também que você não consegue convencer ela facilmente, não, principalmente se você não tiver argumento. Já do temperamento úmido, é aquela pessoa que ela tem um emocional muito sensível. O úmido é aquela pessoa que você discutiu com ela ali, na hora ela ficou chateada com você, mas daqui a pouco ela já esqueceu. A poeira baixou, ela já vai reagir diferente, ela já vai conversar com você de novo, né? Ela consegue absorver melhor a situação. Por isso que é úmido, né? Como se ela fosse uma esponja. Ela absorve melhor. Os úmidos são os que tendem a agradar mais. Tudo isso para que haja paz nas relações. Eles se mantêm estabelecidos, almejam paz e harmonia mais do que tudo. Então, os temperamentos são divididos nessas 4 classes: quente,
seco, frio e úmido. Amém? Para cada temperamento, nós temos os subtipos. Então você é sanguíneo? Dentro do sanguíneo tem os subtipos. Então às vezes você pode tender para ser um sanguíneo às vezes mais estourado, ou às vezes um sanguíneo não tão estourado, mais maleável, ou ser um sanguíneo, mas não ser uma pessoa estourada, digamos assim, né? Vou usar esse exemplo. Então, dentro de cada temperamento, eles ainda se dividem em 3 subtipos. Os temperamentos são traços da personalidade de cada pessoa. Pode apresentar características de vários temperamentos. Além disso, a personalidade de uma pessoa pode variar por diversos fatores. Olha que interessante, irmãos. A tua personalidade pode variar por uma questão genética, o ambiente e as questões culturais também. Se você precisa de um ambiente para falar e se familiarizar, frio, pois o quente, colérico e sanguíneo sempre irá falar. É confortável para eles falarem. Deixa eu explicar isso aqui para você. As pessoas que possuem temperamento quente, colérico ou sanguíneo são aquelas pessoas que elas não precisam de um ambiente para falar. Então, as pessoas que têm um temperamento frio, fleumático ou melancólico, eles precisam de um ambiente para falar. Então, o temperamento frio, melancólico ou fleumático, ele precisa de um ambiente para se expressar. E aí ele vai falar bem. O colérico e o sanguíneo não precisam de ambiente não, irmãos. Ele está no ponto de ônibus ali, tem alguém parado, ele já fala assim, será que vai chover hoje? Quer identificar um sanguíneo e um colérico, é quem está puxando conversa no posto de saúde. Está lá o cara com dor, não quer falar com ninguém, e o sanguíneo quer falar. E aí ele começa a puxar assunto, né? Você vai consultar com quem? O que você tem? E aí eles vão puxando conversa. Então o sanguíneo e o colérico não precisam de um ambiente para falar. Eles vão falar em qualquer ambiente. O colérico e o sanguíneo, falar para eles é tudo. Então em qualquer ambiente você vai ver eles conversarem, vai ver eles falarem, vai ver eles se expressarem. Os frios geralmente são mal compreendidos, porque às vezes eles são tratados como bicho do mato, né? Às vezes ele vai lá na casa de alguém, o melancólico e o fleumático, ele vai chegar na casa de alguém, ele não vai chegar falando. Ele vai chegar, ele vai sentar, ele vai fazer a leitura do ambiente, né? Ele vai ver quem são as pessoas que estão ali, qual é o tipo de conversa que está rolando no ambiente, né? Ele vai ficar quieto. E aí o que acontece? A pessoa que está recebendo o fleumático ou o melancólico, fala, nossa, mas essa criança aí é quietinha. Aí o pai, porque em casa ele está no ambiente dele. Em casa ele tem um outro tipo de reação. Mas ele é mal compreendido por quê? Porque geralmente pessoas desse temperamento são pessoas tímidas, são pessoas caladas. Mas isso pode ser cansativo, porque não é natural. Geralmente observam mais do que falam. E também tem a sua bateria social. Se o melancólico e o fleumático está confortável naquele ambiente com aquela conversa, aí ele fica tranquilo. Mas às vezes, se ele não está tão confortável, ele tende a ir. Então, o temperamento fleumático e melancólico tende a ter bateria social. Então, deixa eu explicar algo para você aqui. Como que o melancólico e o fleumático recarrega a bateria deles? Sozinho. Na solidão. É o cantinho dele. O melancólico e o fleumático, ele recarrega a bateria dele sozinho. E às vezes as mulheres tendem às vezes ver o homem quieto lá, de vez de deixar o homem quieto, né? Elas, o que será que ele está pensando? E está lá o cara pensando, meu Deus, que eu tenho um barulho diferente no carro. O que será que é? Meu Deus, esse mês não posso gastar com carro. Está lá o cara pensando, meu Deus, eu tenho um trabalho lá, eu tenho que atingir uma meta esse mês. E o cara precisa recarregar a bateria dele, ele precisa ficar sozinho. E às vezes a mulher não consegue entender isso. O homem ele tem, às vezes, por conta do sacerdócio,
os problemas que ele enfrenta, principalmente às vezes financeiro, ele tende a ficar recuado, quieto, para ele poder administrar dentro dele de que maneira ele vai dar uma solução para isso. Diferente do temperamento quente, que é o colérico sanguíneo. Como que o colérico sanguíneo recarrega a bateria deles? No meio de gente. Aí a gente tem os conflitos, porque às vezes o temperamento frio quer ficar em casa sozinho para recarregar a bateria. O sanguíneo e o colérico também querem recarregar a bateria, mas eles precisam de gente. Eles precisam falar, eles precisam estar comunicando, eles precisam estar ali, se possível numa festa. Aí está lá o melancólico e o fleumático não querendo sair de casa, querendo assistir um filme, comer uma pipoca às vezes ali. E está lá o sanguíneo lá, doido para recarregar a bateria, querendo ir lá onde tem gente, onde está, aquela muvuca, e ele quer estar lá porque ele precisa falar. Ele precisa recarregar a bateria dele. Vocês percebem como que é bacana a gente entender isso aqui, para a gente poder respeitar o tempo do outro? Às vezes a gente vai ver as pessoas reagindo de um jeito, e às vezes a gente tende a pensar o seguinte, que as pessoas são com o mesmo temperamento nosso. Então às vezes o fleumático ou o melancólico vai querer que a pessoa também recarregue a bateria ali isolado. Às vezes o colérico ou sanguíneo vai querer que a pessoa recarregue a bateria também falando, também no meio de gente. E aí começa o conflito, porque aí às vezes o marido não quer ir e a esposa quer ir. Ou às vezes a esposa não quer ir e o marido quer ir. Aí não existe esse equilíbrio, essa balança. Então, conhecendo os temperamentos, isso pode evitar muitas e muitas situações desgastantes no casamento. Características básicas. Os sanguíneos são mais extrovertidos. Geralmente o sanguíneo, ele vai ser aquela pessoa brincalhona, Ele é mais extrovertido, não tem crise para ele tudo é 10, Esse é o sanguíneo. São mais sociáveis. Então, geralmente, o sanguíneo, ele é alguém muito sociável, alguém comunicativo demais. Qual é a parte boa do sanguíneo? Ele é otimista. E eles são também pessoas entusiasmadas. Demais, demais. O sanguíneo tem tendência de ser espontâneo. Ele é espontâneo demais, irmãos. O sanguíneo, ele é espontâneo demais. Tanto ele conversa com você te tocando, assim. O sanguíneo, ele tem aquele negócio, assim, ele está conversando, está perto, mas ele está te tocando. Ele não consegue, ele é muito impulsivo, Então ele tem essas reações. Mas o sanguíneo também, ele se adapta muito fácil às mudanças. Então essa é uma virtude do sanguíneo. Vamos falar um pouquinho sobre a característica básica do colérico. O colérico geralmente, naturalmente, eles são líderes. O colérico, irmãos, é uma pessoa com sexto sentido. O colérico, ele é assertivo. Pensa num temperamento assertivo. O colérico, ele bate os olhos assim, ele fala, é isso aqui. E é batata. Como dizia minha afinada avó, Conhece o cavalo pelo trote. O colérico, irmãos, ele tem uma visão de águia. Ele fala, isso aqui não vai dar certo. Pronto, pode escrever. O colérico tem um temperamento decisivo. São pessoas decididas. São pessoas que sabem o que quer. Mas também são pessoas muito ambiciosas. Que se não cuidar, se tornam pessoas muito ambiciosas. Podem ser impacientes. Irmãos, pensa num temperamento impaciente, é o colérico. Se o pastor fala, não lê a apostila até a próxima aula. Só Jesus para dar graça para ele aguentar até na próxima aula. O colérico, ele tende a ser dominador. Então essa, aí já identifica um ponto que precisa ser avaliado na vida do colérico, porque ele tende a dominar. As pessoas estão conversando numa roda aqui, ele domina a conversa.
Então isso precisa ser também observado nesse temperamento para que haja um equilíbrio. Porém, são pessoas eficientes e pessoas que conseguem tomar decisões rapidamente. Então aqui é uma virtude do colérico. É uma pessoa proativa. Fleumático. Esse é o meu temperamento. Lembrando que você pode estar dentro de um grupo de um temperamento, mas não possuir todas as vertentes desse temperamento. Geralmente, fleumáticos são... outra coisa aqui também. Eu vou lembrando e vou falando. Dentro dos temperamentos, não se engane pensando que pessoas calmas, caladas ou quietas são boazinhas, tá? Não confunde, pelo amor de Deus, tira isso da tua cabeça. A pessoa quieta, é tímida, é boazinha. Então não confunda, irmãos, pessoa tímida, calada com pessoas boazinhas. Você pode ter um temperamento quente e é uma pessoa muito boa, e você pode ter um temperamento de pessoas mais retraídas, mais pessoas explosivas, porque o tímido e o calado, eles são quietos, mas quando eles explodem é uma vez só. Então, vamos desmistificar isso aqui. O fleumático, ele tende a ser mais calmo, mais paciente, são pessoas mais estáveis e equilibradas. O fleumático, ele é aquela pessoa diplomática, são pessoas mais estáveis e equilibradas. Além disso, são pessoas cooperativas, são bons ouvintes, podem ser um pouco introvertidas e preferem evitar conflitos. Irmãos, existe uma classe dos fleumáticos que são mais introvertidos. Geralmente o fleumático ele é mais introvertido. Então, dentro desse temperamento também a gente tem essa distinção. Eu sou fleumático, mas aqui eu não me encaixo, porque eu falo bastante, né? Porque o meu pai era comunicativo e eu herdei isso dele. Aí entra na parte genética, né? Eu falo demais. O melancólico são pessoas introvertidas, pensativas. Olha a qualidade dos melancólicos, irmãos. Eles são mais quietinhos, mais pensativos, mas são pessoas leais. Você quer confiar alguma coisa da sua vida a alguém, confia um melancólico. São pessoas leais, não vão frustrar você. E são pessoas sensíveis. Valorizam a ordem e a estrutura. E tendem a ser perfeccionista. Geralmente o melancólico é isso. Ele é aquela pessoa mais perfeccionista. Gosta, né? Tem que ser tudo com o pingo nos i. Glória a Deus. Foi um tempo precioso, irmãos, estar aqui. A gente quer, de uma maneira muito didática e divertida também, trazer para vocês aqui um ensinamento muito profundo, para que a gente possa aprender a lidar com a gente mesmo, né? E se tornarmos pessoas melhores. Esse é o propósito de estarmos aqui. Pai, nós queremos te agradecer. Eu te louvo, Deus, por cada vida que veio aqui, cada pessoa, Pai, que se esforçou em estar aqui, Deus, para compreender, Senhor, cada ministração, cada ensino. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, que eles retornem para os seus lares, guardados e abençoados por ti, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos.